Agora nós vamos entrar na matriz Guth. Matriz Guth é um anagrama, gravidade, urgência e tendência. Como eu já falei antes, eu repito, você vai estar tendo acesso agora ao curso específico de matriz Guth, gravidade, urgência e tendência. Esse curso específico é um curso à parte que a Expertise tem, que ela também dá de bônus para alguns cursos, mas você e Elo Belt está tendo acesso gratuito a esse curso, tá certo? Você vai ter mais slides nesse curso de matriz Guth do que você tem nesse curso de Elo Belt. Porque no curso de Elo Belt você teria ele de forma mais rápida, mas no Green Belt você tem esse conteúdo mais extenso, tá certo? Então é um benefício que a gente está lhe dando, beleza? Você não vai perder nada com isso. Pelo contrário, você está recebendo agora mais conteúdo. Bom, pessoal, vamos dar continuidade. Eu queria apresentar o conteúdo. Nós vamos ver a introdução sobre a matriz Guth, a utilização prática dessa matriz, também conhecida como matriz de prioridades, o funcionamento. Você montar essa matriz sem saber como ela funciona fica muito difícil. Ela não é difícil, mas como o curso visa lhe preparar realmente para a utilização dela, não apenas o conhecimento superficial, é importante essa etapa. Depois vamos montar a matriz e por final vamos fazer um exercício prático sobre a matriz Guth, ok? Vamos lá. A matriz Guth é uma ferramenta que auxilia na priorização de resolução de problemas, por isso também é conhecida como matriz de prioridades. A análise através da matriz Guth é muito utilizada naquelas questões em que é preciso de uma orientação para tomar decisões complexas e que exigem a análise de vários problemas. Entenda que você pode ter numa empresa situações diversas, por exemplo, numa linha de produção, numa linha de montagem, em que você tem vários problemas. Qual você vai atacar primeiro? Então fica complicado o profissional tomar uma decisão baseada no achismo, né? Baseada na intuição. É exatamente para essas situações que a matriz Guth ela é muito utilizada. Com o sistema Guth, ela é chamada matriz, sistema, ferramenta, não se preocupe com essa terminologia. Ela é possível classificar cada problema de acordo com a gravidade, urgência e tendência. No final nós vamos ver que essa sigla GUT é a multiplicação dos rankings que nós vamos pontuar em gravidade, urgência e tendência. Ela foi proposta por dois especialistas em resoluções de questões organizacionais, dois consultores, chamados Charles Kepner e Benjamin Tregoy, na década de 80, mais especificamente 81. Além da resolução de problemas, a matriz Guth ela é utilizada em situações como estratégias, ela é muito utilizada em planejamento estratégico, em desenvolvimento de projetos, em tomada de decisões, em qualquer situação, seja no departamento, seja no setor, seja numa área, seja na sua atividade, tanto profissional como pessoal, ela é muito útil. Na maioria das vezes, existe associação desse método com a matriz SWOT, que também nós disponibilizamos esse curso, ou chamado FOFA, né? Que é aquela matriz que analisa o ambiente interno e externo das empresas e das oportunidades e ameaças e das forças e fraquezas. Mas voltando para a matriz Guth, ele é comumente utilizado para analisar a prioridade de resolução de problemas, tanto no ambiente interno quanto no externo. Pode ser utilizado também com ciclo PDCA, com diagrama de Pareto, diagrama de Ishikawa, ou a primeira parte dela sendo feita através de um brainstorming. Mais adiante veremos como funciona o modelo Guth e você entenderá que a ferramenta é bastante prática e intuitiva, por isso vem ganhando muitos adeptos. Quando eu comecei minha vida acadêmica, já tem bastante tempo, quando eu apresentava isso para os alunos de engenharia ou de administração, muitos já atuavam há bastante tempo no mercado, mas nunca tinham ouvido falar da matriz GUT, ou conhecida como matriz de prioridades. Por isso que eu vejo uma grande oportunidade de utilização para o seu desenvolvimento profissional.
A principal vantagem dessa matriz de priorização está em trazer uma avaliação quantitativa dos problemas, porque nós ranqueamos numericamente esses problemas, quer seja de uma área da organização como um todo, possibilitando que sejam priorizadas ações corretivas e preventivas, para que o problema seja eliminado, parcialmente ou em sua totalidade. Vamos agora para o próximo tópico, a utilização da matriz Guth. Aí você vai começar a entender melhor como funciona todo o processo. Dando continuidade, vamos agora ver como nós podemos utilizar a matriz Guth. Entendemos que a matriz Guth é uma metodologia que trabalha com a priorização da resolução de problemas. Mas para entender para que o diagrama de Guth serve, vamos analisar mais detalhadamente essa sigla, que eu já adiantei desde o começo que o G significa gravidade, e o U, urgência, e o T, tendência. Mas vamos ver direitinho como é que funciona, tá? A gravidade trata do impacto que o problema gerará nos envolvidos, podendo ser os colaboradores, os processos, as tarefas, os resultados da empresa e etc. Ela é muito vasta e muito ampla. Então, a gravidade aqui você pode analisar um contexto macro, chamado macroambiente, como microambiente, seja no departamento, no setor, de uma área, de uma máquina, de um equipamento, podendo ser usado em todos os segmentos da economia, comércio, serviços, indústrias, prestação de serviços de uma forma geral. Até organizações não governamentais podem utilizar a matriz Guth. A análise é feita nos efeitos que o problema, caso não seja resolvido, acarretará em médio e longo prazo. Imagine uma situação, um vazamento de gás na sua casa. Que nível de gravidade seria esse, se você não resolver? Imagine as consequências, né? Só para você entender um pouquinho. A urgência é o prazo ou o tempo disponível para a resolução do problema. Aqui não tem segredo. Quanto menor o tempo, mais urgente será o problema que deverá ser resolvido. O recomendado é fazer a pergunta: isso pode esperar? Conforme o exemplo anterior, se esse vazamento de gás não for resolvido, pode gerar uma catástrofe, não é isso? O próximo tópico, tendência, trata da probabilidade ou do potencial que o problema tem de crescer com o passar do tempo. Aqui é feita uma previsão da evolução do problema. A pergunta é a ser feita: se eu não resolver isso hoje, o problema vai piorar aos poucos ou bruscamente? Voltando ao exemplo do vazamento de gás na sua casa, na sua cozinha. Qual a tendência de piorar? Se você não resolver isso rapidamente. Se esse vazamento continuar, a gente já sabe no que pode resultar, né? Só para você entender. No caso aqui, a gravidade seria máxima, a urgência de resolução também máxima e a tendência de piorar também grande, porque a tendência seria inundar o ambiente com gás. Você já entendeu que a matriz Guth é utilizada para priorizar a resolução de problemas. Uma coisa seria esse vazamento de gás, outra coisa seria uma torneira pingando, por exemplo. Você não poderia comparar o nível de gravidade, urgência e tendência de uma torneira pingando com vazamento de gás, né? Um outro uso bem comum que se dá a ela é para dar prioridade aos planos de ação, oriundos do planejamento de acordo com a gravidade, urgência e tendência. Imagine que você faz um plano de ação, o famoso e conhecido 5W2H, e aí você vai resolver primeiro qual situação do 5W2H? Você vai ter o 5W2H apresentando vários problemas, mas eles não estão ranqueados, eles não estão priorizados. Então o plano de ação pode ser a base para você fazer depois a matriz Guth, ou o diagrama de causa e efeito, também conhecido como Ishikawa, ou espinha de peixe, ou um brainstorm de uma situação qualquer, que é o que nós vamos utilizar em breve como nosso exercício, ok? Ao criar um plano estratégico, é necessário, dentre outras coisas, definir as ações que precisarão ser realizadas de modo a garantir que os objetivos táticos ou as metas sejam alcançadas, né? Quem aqui já fez um planejamento estratégico
ou plano estratégico, sabe que você tem várias ações a serem tomadas a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. E que ações você vai tomar primeiro no seu planejamento estratégico? Também é matéria-prima para a realização da matriz Gucci. A matriz Gucci pode ser usada para priorizar essas ações do planejamento estratégico, garantindo que as metas sejam alcançadas por ordem de prioridade. Assim, podemos dizer que a matriz Gucci auxilia também o planejamento estratégico a sair do papel e ser colocado em prática. Você já está podendo ver aí, em breves palavras, que a matriz Gucci ela tem uma grande utilização, né? E é incrível como tem profissionais que não conhecem a matriz Gucci. Quais são as vantagens da utilização da matriz Gucci, pessoal? Ela pode ser utilizada por qualquer empresa e qualquer área. A matriz Gucci auxilia na resolução de problemas que afetam a execução do planejamento estratégico ou as suas atividades do dia a dia. Facilita na tomada de decisão. Você sabe que tomar decisão não é fácil, seja em qualquer nível, seja no nível operacional da empresa, seja no nível tático ou nível gerencial, ou seja, a nível estratégico, como, por exemplo, diretores, CEO, presidente da empresa. Não é fácil tomar decisões. Então, a matriz Gucci lhe auxilia nesse processo de tomada de decisão. Indica quais problemas precisarão de mais recursos, evitando desperdícios, principalmente em época de crise. Ninguém consegue, nenhuma empresa consegue viver ou trabalhar com desperdícios. Então, a matriz Gucci ela é bem útil nesse momento. E reduz ou elimina os problemas mais sérios. Então você já pode ver que a matriz Gucci ela tem uma grande utilização. Vamos em frente, pessoal. Vamos entrar agora no funcionamento da matriz Gucci, ok? Nós agora vamos lhe ensinar como é que funciona a matriz Gucci, ok? Como você pode ver, a matriz Gucci ela é baseada em rankings. Os fatores trabalhados com a matriz Gucci são pontuados de 1 a 5, sendo que no nível de gravidade, sem gravidade é 1, com pouco grave, problema pouco grave é 2, um problema grave é 3, um problema muito grave é 4 e um problema extremamente grave é 5. Veja bem, esse ranking ele é baseado na tendência que tem daquele problema piorar a curto prazo. Como eu já dei o exemplo anterior de um vazamento de gás, seria o que aqui, gente? Extremamente grave, ok? Aí para você ver o outro extremo, que seria o menos grave, uma torneira pingando, né? Não aquele vazamento forte, mas pingando, seria sem gravidade. Na parte da urgência, o nível 1 pode esperar para resolver. O nível 2, ele é pouco urgente de ser resolvido. O nível 3, ele é urgente, mas merece atenção no curto prazo. O 4, muito urgente. E o 5, tem necessidade de ação imediata. Quem aqui, no seu ambiente de trabalho, não já passou por uma situação dessa? Muitas vezes o seu chefe, seu superior, lhe dá uma atividade que você sabe que ela pode esperar. Em outras vezes você recebe uma atividade para ser realizada naquele momento. Não pode esperar. Por exemplo, um painel elétrico com alta temperatura. Alguém passou e detectou que tem um painel elétrico que você coloca a mão na tampa e queima a sua mão, por exemplo. Significa que tem até acontecendo um curto-circuito dentro daquele painel, né? Que gerou um aquecimento. Outras vezes você passa em outra área, em outra máquina, e o painel está morno. Você abre e não tem problema nenhum. Mas que merece atenção. Você localizar qual é aquele componente que está aquecendo ao ponto do painel estar morno. Seria o quê? Seria pouco urgente ou urgente. Merece atenção no curto prazo, mas não é como um painel que está naquele nível de queimar sua mão. Você está entendendo? Só para você entender a diferença entre esses rankings. E tendência. O nível 1 de tendência não irá mudar a situação. Nível 2 irá piorar a longo prazo. O nível 3 irá piorar a médio prazo.
O nível 4 irá piorar a curto prazo. E o nível 5 irá piorar rapidamente. Então você vê aqui várias situações da empresa que, se não for tomada uma medida urgente, aquilo vai piorar rapidamente. Por exemplo, você passa numa máquina e tem um eixo, geralmente esse eixo tem rolamento ou mancal, e está com alto nível de ruído. Você sabe que, se não parar a máquina para trocar aquele rolamento ou aquele mancal, aquela situação pode agravar a tal ponto de quebrar, de travar e gerar consequências maiores para a máquina e para a empresa. Então a tendência seria de piorar rapidamente a situação, né? A combinação dessas pontuações definirá quais ações serão prioritárias. Essa combinação é feita com um cálculo de multiplicação dos 3 fatores GOT, ou seja, gravidade, urgência e tendência. Você vai ver na tabela, na planilha, que nós multiplicamos o ranking obtido na gravidade vezes o ranking obtido na urgência vezes o ranking obtido na tendência. Esse resultado vai gerar aquilo que será priorizado, podendo no máximo ser 125 pontos. Por exemplo, gravidade 5, urgência 5 e tendência 5, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Será aquela ação a ser tomada em primeiro lugar. Ou menor. Imagine que a gravidade seja nível 1, a urgência também nível 1 e a tendência nível 1. Multiplicando os 3 daria 1. Então, como eu falei antes, no planejamento estratégico, se você tem uma ação que a gravidade, urgência e tendência é 1, é lógico que no planejamento estratégico aquela ação não vai ser tomada em primeiro lugar, enquanto que outra pode ter dado 5, 5 e 5. Gravidade 5, urgência 5, tendência 5. Então, no planejamento estratégico, aquela linha do planejamento estratégico será que deve ser feita em primeiro lugar. Como a matriz GUT é uma matriz de priorização de problemas, aquele cujo resultado da multiplicação for mais alto deverá ter prioridade para a tomada de ação. Entenderam, gente? Parece simples, agora a utilização dela é muito importante. Você saber como funciona, saber como utiliza, saber como faz isso no dia a dia é que é todo diferencial, ok? Nós agora vamos entrar na montagem da matriz GUT, você vai entender direitinho como funciona. Nós teremos exemplo prático nesse momento, ok? Vamos lá, mãos à obra. Vamos agora ver como é a montagem da matriz GUT, ok? Vamos ver o passo a passo. O primeiro passo da montagem da matriz GUT, a listagem dos problemas. A primeira ação a tomar na análise GUT é elencar os problemas que precisam ser resolvidos em uma determinada atividade, área, projeto, planejamento, etc. Nesta etapa, o diagrama de causa e efeito, o brainstorming, que a gente vai utilizar para fazer o nosso exemplo prático, um plano de ação, a matriz SWOT, ou planejamento estratégico, ou PDCA, a fase P do PDCA, ou seja, de planejar o PDCA, ou 5W2H, todas essas matrizes, todas essas ferramentas de gestão, elas podem servir de base, de matéria-prima para listagem de problemas, ok? Para servir de matéria-prima para a realização da matriz GUT. A segunda fase, definição da gravidade, da urgência e tendência. Cada tópico do problema que você listou na tabela GUT, ou na matriz GUT, ou na planilha GUT, vai receber uma pontuação. Lembrando que situações menos favoráveis recebem nota máxima, que no nosso ranking aqui é número 5. E as mais favoráveis recebem a nota 1. Sendo assim, se o problema for extremamente grave, urgentíssimo e com alta tendência a piorar com o tempo, receberá a pontuação conforme a seguir. Gravidade 5, urgência 5, tendência 5. Nós vemos agora um quadro que a gente pode visualizar isso de forma resumida. Nota 5, gravidade, extremamente grave. Urgência,
precisa de ação imediata. Tendência, irá piorar rapidamente. Nota 4 da matriz, a gravidade, muito grave. A urgência, muito urgente. A tendência, irá piorar a longo prazo. A nota 3, a gravidade, é considerada grave. A urgência, curto prazo. E a tendência, irá piorar a médio prazo. A nota 2, gravidade, pouco grave. Urgência, pouco urgente. E a tendência irá piorar a curto prazo. Agora a nota 1, gravidade, sem gravidade. A urgência, pode esperar. E a tendência não irá mudar. Certo? A próxima coluna da matriz Guth é exatamente a multiplicação. Com os problemas listados e notas atribuídas, é hora de multiplicar os valores de cada um dos atributos, gravidade, urgência e tendência, e ver. O problema que obtiver a pontuação mais alta na tabela Guth ou matriz Guth terá prioridade na resolução, uma vez que será mais grave, urgente e com maior tendência a se tornar pior. Nós vemos abaixo um exemplo de utilização da matriz Guth. Ok? Vamos lá. Imagina aqui a seguinte situação, um problema. Atraso na entrega de mercadorias. É grave, gente, com certeza. Nota máxima. É urgente? Também. E a tendência de piorar? Muito alta. Então, atraso na entrega de mercadorias teria gravidade de 5, urgência 5 e tendência 5. Qual seria a multiplicação? 125. Outro problema. Atraso na entrega do fornecedor. Gravidade 5. Mas aí a equipe ou o gestor considerou que a urgência para resolver aquilo seria 4, porque você não consegue tratar daquele problema com o fornecedor no curtíssimo prazo. Então a urgência é 4. E a tendência também de piorar a situação, mas não no nível 5. Baixo índice de recompra entre clientes. Qual é a gravidade? 3. A urgência, 3. E a tendência, 4. Então você multiplicando 3 vezes 3, 9 vezes 4, 36. Baixa taxa de conversão de landing pages. Aqui você está analisando uma situação de uma empresa onde você cria landing pages para captação de clientes, né? Para a sua empresa, sejam alunos, sejam clientes de outro segmento que você atua. Landing page é aquela página que a gente chama página de capturas. Então, qual é a gravidade? 3, a urgência 4 e a tendência de piorar 2. Veja que a nossa análise ela colocou até código de cores para diferenciar o nível grave 5, esse marrom, o 4, o rank 4, esse bege, o nível 3 é o amarelo, o nível 2 o azul, e nível 1 seria o amarelo bem cheguei, né? Baixa taxa de conversão da landing page recebeu rank 3 para gravidade, 4 para urgência e 2 para tendência. Falta de controle de estoque. Seria gravidade 4, urgência 5 e tendência 5. Você multiplicando dá nível 100 de GUT. Falta de planejamento de marketing digital. Qual seria a gravidade? 5, urgência 4, tendência 3. Multiplicando 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Observe que aqui não está numa ordem de ranking. O bom dessa matriz é que você faz os problemas da forma como você recebeu, sem se preocupar com o ranking. Porque depois da multiplicação você vai colocar na sequência lógica. Então vamos lá. Atraso na entrega de mercadorias seria a primeira classificação, porque teve 125 pontos na coluna de GUT. Atraso na entrega do fornecedor, ranking 4. Baixo índice de recompra entre clientes, ranking 4 também. Baixa taxa de conversão de landing pages, teve o ranking 5. Falta de controle de estoque, teve o nível 2. E falta de planejamento de marketing digital, nível 3. É lógico que depois você ordena
essa coluna de GUT de classificação na ordem de maior pontuação em cima e de menor pontuação embaixo. Ok? Dando prosseguimento, nós vamos agora fazer o nosso exercício prático da matriz GUT. Vamos lá, gente. Convido todos vocês a me acompanharem. Nós vamos utilizar agora um brainstorm para a realização desse exercício prático. Ok? Venham todos comigo. É muito importante essa fase agora. Vamos lá agora proceder ao exercício prático da matriz GUT, ok? Vamos observar a planilha de realização da matriz GUT. Você vê que na coluna da esquerda nós temos listado os problemas. Aqui você pode botar o nome da empresa, qual é o processo que você está analisando. Aí aqui a coluna dos problemas listados, a coluna de gravidade, a coluna de gravidade, a coluna de urgência, a coluna de tendência, a coluna da multiplicação das três da gravidade, urgência e tendência e a priorização, ok? A coluna de priorização. Vamos agora apresentar a planilha da realização da matriz GUT. Vamos preencher essa planilha, ok? E aí eu lhe pergunto, qual é a matéria-prima disso aqui? Você está analisando o problema. Então, a pergunta que se faz é, qual você vai analisar primeiro? E aí você tem uma série de problemas que eles não estão ranqueados. Nós vamos utilizar uma ferramenta também de gestão chamada Brainstorm. Eu fiz uma análise prévia para a gente não perder muito tempo. Por exemplo, a situação de excesso de consumo de combustível de um veículo. E listei aqui 10 problemas que podem gerar esse excesso de consumo de combustível. Está de forma aleatória a sequência e os rankings para a gente preencher a planilha de prioridades ou chamada matriz GUT. Temos aqui pneus descalibrados, dirigir em alta velocidade, uso do ar-condicionado, motor desregulado, bico injetor obstruído, ruas esburacadas, vazamento da mangueira de combustível, problema no sistema de freios, sistema de amortecedores do veículo danificados e dirigir com os vidros das portas abertas. Todos sabemos que todas essas situações aqui vai gerar um excesso de consumo de combustível. Então nós vamos levar esses problemas lá para a matriz GUT, ok? Vamos lá. Fazer rapidinho aqui, Ctrl C e Ctrl V. Observe que os problemas vieram para cá, certo? Pneu descalibrado. Qual seria o nível de gravidade do pneu descalibrado? É bastante grave. Agora não chega a parar o veículo, né? Então não colocaria rank 5 aqui. Ele vai gerar excesso de consumo de combustível. Mas não é uma situação que você tem que parar o carro de imediato. Então eu colocaria aqui no rank de gravidade 3. Eu só centralizar as células, aumentar um pouco a fonte, para ficar melhor e botar em negrito. Então você vai fazer linha por linha, certo? Pneu descalibrado, gravidade 3, urgência. Eu, pessoalmente, já dirigi várias vezes com o pneu descalibrado. Não é uma situação que você tem que parar o carro de imediato. Ninguém quer andar com o pneu descalibrado, mas não chega a ser uma situação de extrema necessidade, né? Então botaria aqui urgência 2. E a tendência de piorar? É lógico que a gente dirigindo o carro com o pneu descalibrado, a tendência de piorar também é significativa, mas não chega a ser imediata. Então botaria aqui também na tendência nível 3. Veja que a coluna de gravidade, urgência e tendência já está com a formulazinha. Já registrou aqui que deu 18 a multiplicação. Dirigir em alta velocidade, aumenta o consumo de combustível, aumenta. É uma situação grave? Sim. Pode provocar um acidente, né? Dirigir em alta velocidade. Então botaria aqui gravidade 4.
Qual a urgência que você tem de reduzir a velocidade? Também muito urgente, mas não é extremamente urgente. E a tendência, o cenário que a gente está analisando aqui é excesso de consumo de combustível. Vai aumentar o excesso de consumo de combustível, dirigir em alta velocidade. Vai consumir mais combustível, mas ele vai aumentar ao nível 5? Não. Então, a tendência aqui seria 4 também. Observe que esse ranking que você enumera, isso se é feito numa empresa e você tem uma equipe, vai ser a opinião da equipe. Se você está fazendo sozinho, vai ser a sua sensibilidade, a sua experiência com relação ao problema. Uso do ar-condicionado, aumenta o consumo de combustível? Aumenta. Mas não é tão sério quanto dirigir em alta velocidade. Então botaria nível 3. A urgência. Imagina uma cidade que tem extremo calor, ninguém vai conseguir dirigir com o carro sem ar-condicionado. Então a urgência aqui é 1. E a tendência de aumentar o consumo, botaria 1 também. Vamos fazer aqui, motor desregulado. Gravidade, 3. Urgência para regular o motor, 3. E a tendência de aumentar o consumo, se continuar com o motor desregulado, 4. Bico injetor obstruído. É grave? Muito grave. Não chega a ser extremamente grave, mas é muito grave. Inclusive vai ficar um pistão sem funcionar e o carro vai trabalhar fora de tempo. Então botaria grave aqui, muito grave. Urgente resolver o problema. E a tendência de piorar, 5. A tendência vai ser parar o carro. Ruas esburacadas. É grave? Sim, mas eu tenho gestão sobre uma rua. Vai aumentar meu consumo de combustível, porque eu vou ficar parando o carro, vou ficar freando o carro. Mas imagine que eu não tenho gestão sobre aquele problema, né? Gravidade 2. A urgência de resolver o problema na rua é muito alta. Então botaria 4. E a tendência de piorar o esburacamento da rua, que vai gerar excesso de consumo, 4 também. Vazamento da mangueira de combustível. Opa, nos deparamos agora com um problema extremamente grave, que pode até gerar um incêndio no veículo. Então, qual é o nível de gravidade? 5. Qual a urgência para resolver? 5 também. E qual a tendência de piorar, provocar até um incêndio, provocar um acidente fatal? Também 5. Foi boa essa situação aqui ter dado 5, 5, 5 para você ver a diferença entre um problema extremamente grave e de outro que não é tão grave. Problema no sistema de freios. Também uma situação muito grave. Eu colocaria aqui 5. É urgente para resolver? Sim. Mas é tão urgente quanto uma mangueira? Não, na minha opinião não. Porque eu já até dirigi de forma necessária, porque não tinha oficina próxima, com problema no sistema de freios. Eu botaria 4 aqui. E a tendência de piorar é 5 também. Sistema de amortecedores danificado. É grave, gente? É. Mas é tão grave quanto o vazamento na mangueira de combustível. Observe que eu estou comparando nos rankings que eu já coloquei, né? Um ranking serve de balizamento de modelo para outro problema, para eu não colocar no mesmo nível. Então, o sistema de amortecedor danificado não é ranking 5, é 4. É urgente ser resolvido? Também é urgente, mas não é o nível 5 de uma mangueira de combustível vazando. E a tendência de piorar? Também é nível 5. Dirigir com os vidros das portas abertos. Observe, vai aumentar o consumo de combustível? Vai. Mas é tão grave quanto problema do sistema de freio ou uma mangueira danificada? Mangueira do sistema de alimentação? Não. Então eu botaria 2 aqui. Se você quer diminuir o consumo de combustível, é urgente que você feche os vidros? Sim, mas não é muito urgente, nem é necessário fazer agora. Então colocaria nível 3. E a tendência de aumentar o consumo com dirigir com os vidros das portas abertos, colocaria também nível 3. Vamos ver aqui agora. Você colocou aqui o seu ranking e gerou
a coluna de gravidade, urgência e tendência, essas multiplicações. 18 para pneu descalibrado, 64 para dirigir em alta velocidade, 3 para uso do ar-condicionado e assim por diante. Vamos aqui ver qual é a maior prioridade agora para você, ok? Eu vou aqui na coluna de gravidade, urgência e tendência, classificar do mais urgente para o menos urgente. Beleza? Só fiz um filtrozinho no Excel, mandei ele colocar na sequência aqui do maior para o menor. Então, ó, priorização 1, vazamento da mangueira de combustível. Só editar um pouco aqui a célula. Dois, problema no sistema de freio. 3, bico injetor obstruído. Aí você vê que deu nível prioridade 3 para bico injetor obstruído e sistema de amortecedor danificado, que deu a mesma pontuação, 80 e 80. Dirigir em alta velocidade seria prioridade 4. Inclusive a gente já comentou, pode até gerar um acidente. Motor desregulado seria prioridade 5. Ruas esburacadas, prioridade 6. Pneus calibrados, prioridade 7. Também empatou aqui, ó, dirigir com os vidros das portas abertos, 7 também. Uso do ar-condicionado, prioridade 8. Você usou aqui 10 linhas da planilha, né? Eu posso até excluir essas duas últimas linhas. Então, gente, pela nossa matriz, vamos botar aqui empresa. Vou botar o nome aqui da... No caso aqui foi uma análise pessoal, professor José Luiz. O processo que você está analisando. Meu carro está com excesso de consumo de combustível. Veja que essa matriz GUT serviu para eu fazer uma análise de um problema que eu estou vivenciando, passando, e saber o que eu tenho que resolver primeiro. É lógico que eu ia resolver no mesmo momento vazamento da mangueira, problema no sistema de freios, bico injetor, sistema de amortecedor danificado. E na sequência os demais problemas, né? Porque eu não ia andar com um problema de freio no carro, bico injetor obstruído e sistema de amortecedor danificado. Mas vocês veem que essa planilha, ela ajuda muito na tomada de decisão. Mais uma vez salientando que você pode estar analisando isso na sua empresa, em qualquer setor, de qualquer segmento, ou na sua vida, né, cotidiana. Ok, gente? Gostaram da planilha de matriz GUT? Vamos dar prosseguimento. Vamos lá, né? Vamos para as informações finais e a conclusão do nosso curso.